um pouquinho hoje do sequestro das amígdalas. Alguém já ouviu falar alguma coisa de amígdalas? Foi muito interessante vocês terem uma noção do que é, como que ocorre isso no nosso cérebro. Ali na esquerda de vocês está o sistema límbico, que é a unidade principal da nossa sobrevivência. A amígdala está ali, ó, no nosso sistema límbico, perto do hipotálamo, glândula pituitária e o hipocampo, tá? Para vocês terem uma noção. E ela está nas duas extremidades do nosso cérebro. O neocórtex, a gente vai falar muito dos dois, por isso que eu estou mostrando para vocês aonde se localizam, para vocês terem uma noção. É toda essa parte do nosso cérebro que faz o quê? Com que a gente racionalize. Por quê? Porque a amígdala, a função dela é o quê? É ela que desperta em nós aquela coisa assim, de perigo. Ela vai do alerta de perigo. Por exemplo, a gente passa numa rua escura e vê alguém perseguindo a gente, alguma coisa estranha, uma pessoa com um movimento estranho. Quem desperta perigo é a amígdala. E o que ela faz? Ela começa a dar todas as sensações do nosso corpo, passando toda a corrente sanguínea para os membros superiores e inferiores também. Pra quê? Pra gente correr. Se tiver que correr, corre. Por exemplo, um animal vindo na nossa direção, isso é muito antigo. Corre porque ele vai te pegar. Então é a amígdala que vai despertar. Tá? Então essa é a função dela. O neocórtex é aquela parte racional, que fala assim, opa, peraí, será que eu preciso correr mesmo? Não é melhor eu ficar um pouco mais esperto, mas também não vou dar muito na cara de sair correndo, senão ele vai correr mais do que eu. Então o neocórtex, ele tem essa função de racionalizar. E a amígdala, muitas vezes, por que a gente fala que ela pode sequestrar? É ela que vai sequestrar nós. Por quê? Porque ela pode dar um alerta pra gente de uma coisa que não existe. Por exemplo, a gente entra num local e as pessoas param de falar. O que a gente vai pensar? Estão falando de mim. Né? Aí você já fica naquela, com o pé atrás com as pessoas, estão falando de mim, bando de invejoso, não tem o que fazer, fofoqueiro. Aí você já começa. Se você não se controlar nesse momento, e eu vou ensinar como, o que acontece? Você acaba dando uma resposta que vier na sua cabeça para as pessoas. Ah, o que foi? Estão falando de mim? Não sei o quê. Aí já começa a criar uma situação que às vezes nem existia. Então, quer dizer, muitas vezes ela vai dar um alerta de uma coisa não existente. Então, por isso do sequestro da amígdala. O que ela faz? Ela toma conta do neocórtex. O neocórtex, ele não consegue mais passar pra gente aquilo assim, opa, pera um pouquinho, será que é isso mesmo? Presta atenção. É a mesma coisa quando a gente tá num relacionamento. E aí começa uma discussão, não sei o que, você fala um monte de coisa pra pessoa, depois você fala assim, não deveria ter falado nada daquilo. O papel da amígdala e do neocórtex, que eu falei pra vocês. A amígdala, ela desperta em nós aquele dispositivo. Tem alguma coisa errada. Só que os sentimentos que ela faz a gente ter, os impulsos, são os mais primitivos. Que é raiva, bater, ódio, sair correndo, é tudo primitivo. Não tem raciocínio. O neocórtex, ele é mais evoluído. Ele pensa assim, olha, pensa no que você vai falar, porque depois você vai se arrepender. Então, por que explodimos? Foi o que eu falei pra vocês. Quando a gente se deixa levar e a gente se deixa dominar, a gente explode. A tendência da grande parte das pessoas é se deixar explodir, sim. Lembra que ele mostrou o tipo A e o tipo B pra vocês? Quem se encaixou aqui no tipo A, levanta a mão. Quem se encaixou no tipo B, que é aquela pessoa totalmente relaxada, tranquila? Não, tá tudo bem. É a minoria, gente. É difícil você, no dia a dia, nessa correria, principalmente dependendo da profissão que você tem, da onde você vive. Aqui em São Paulo, dificilmente a gente tem pessoas super relax, porque a gente tem que correr pra tudo. A gente sempre tá atrasado, parece. Por mais que esteja no horário, se a gente pegar um trânsito, a gente fica estressado. Porque a gente sabe que a gente tem um horário, né? Então, por isso a gente explode, porque a gente se deixa sequestrar pela amígdala. Muita coisa do que eu vou falar aqui hoje tem a ver não só com o exercício que o doutor falou que a gente tem que fazer físico, se alimentar bem e tudo mais, e sim exercitar o quê? O cérebro. Né? O fato de vocês estarem aqui hoje, prestando atenção em mim e tentando aprender alguma coisa, vocês estão exercitando o cérebro de vocês. Então a gente tem que aprender a fazer alguma coisa para conseguir controlar, para conseguir dominar a amígdala. Né? Ou seja, aprender a dominar o quê? A nossa mente, porque quem domina somos nós. Eu trabalho muito com programação neurolinguística e isso mudou muito a minha vida porque
fez com que eu aprendesse que quem comanda tudo, não só o funcionamento dos meus órgãos, do meu corpo, e sim da minha vida, quem dá o direcionamento é a minha mente. E a gente tem um poder da mente, que aí começou a surgir O Segredo, um monte de coisa que vem surgindo pra gente na mídia. Nada mais é do que você pode conseguir o que você quiser na sua vida, partindo dessa premissa de que você tem que controlar. E é muito fácil controlar quando tá tudo bem, que nem tá todo mundo bem aqui agora, tranquilo. Agora, acontece alguma coisa, tira a gente desse estado emocional que a gente tá, a gente já... Opa, peraí. A gente já não consegue mais controlar. Então tudo isso é exercício, tem que se dedicar. Do mesmo jeito que tem que ir pra academia 3 vezes por semana, também tem que exercitar o cérebro. Porque quando estamos estressados, simplesmente não pensamos direito. Quando a gente está com um nível de cortisol muito elevado, a gente vai ver ali no gráfico já, a gente não pensa direito. É muita pressão em cima da gente. Vamos supor no trabalho ou em casa, a quem é dona de casa tá lavando roupa, tá cuidando do filho, tá tocando interfone, e aí tem que atender o rapaz que vai lá fazer alguma coisa. Ai, aquilo já... Você não pensa mais em você fazer. Aí o que acontece? Deixa o negócio no forno, ligado, queima. Não é assim? Por quê? Porque a gente começa a não raciocinar. Daniel Goleman fala muito disso. Ninguém faz milhões de coisas ao mesmo tempo. O cérebro só consegue fazer algo perfeito, uma única atividade. Ele não consegue, tá? Então quando a gente está focado numa coisa que a gente gosta de fazer, já tem isso também. Quando a gente faz o que a gente ama, quando a gente está dedicado 100% para aquilo, foi o que eu falei para vocês, eu não estou pensando em mais nada, eu só estou pensando no que eu estou fazendo aqui com vocês agora. A gente fica num estado de flow, que a gente fala, onde tudo flui, tudo dá certo, tá? Então o nível de cortisol tá ideal. E quando ele ultrapassa aqui, ó, o que acontece? Estresse. Ruim. O de estresse lá que a gente falou no começo. Aí a gente já não raciocina direito, já faz um monte de coisa de qualquer jeito, já responde de uma forma, aí a amígdala sequestra, aí dá tudo errado. Então o nível tem que ser ideal. O cortisol é um hormônio que está envolvido na resposta do estresse, foi o que eu falei pra vocês. Dependendo se a pessoa está com algum problema de depressão e etc, ela pode estar com isso muito elevado. E aí o que acontece? Ela tem que tomar remédio, medicação, para poder baixar isso. Ou se a pessoa está ao contrário, está com uma depressão que ela não tem nível de cortisol nenhum, ela só quer ficar deitada numa cama, não quer levantar nem sequer para tomar um banho. Acontece. Ela vai tomar uma medicação para ela poder fabricar, porque acontece da gente parar de fabricar o cortisol. Aí começa a dar tudo errado. Então ele em excesso aumenta a pressão arterial, o açúcar no sangue, além de suprimir o sistema imune. O que acontece? Você começa a ficar doente. A pessoa muito estressada, ela está sempre doente. Porque o sistema imune dela não está combatendo o que vem pra gente no dia a dia, um monte de vírus, bactérias. A gente está exposto a isso 24 horas por dia até dentro da nossa casa. Se a gente está com um nível de estresse em excesso, tudo que é gripe, infecção, a gente vai pegar. Vocês podem perceber também que quando a gente está muito bem, a gente não fica doente. Pode vir um monte de gente com gripe, com não sei o quê, e a gente fala, nossa, eu não peguei conjuntivite, não peguei gripe. Por quê? Porque vocês estão com a imunidade boa. Por quê? Porque o nível de cortisol também tá bom, qualquer coisa. Né? Então assim, hoje as grandes empresas estão trabalhando com competências, principalmente com as comportamentais. Com o quê? Com a inteligência emocional. Quem não tem inteligência emocional hoje não consegue crescer no mercado. Não cresce. Não cresce. Pessoa que não tem aquela inteligência, aquela coisa de relacionamento interpessoal, de saber conviver com as pessoas, saber responder a tudo que acontece, as adversidades de forma mais tranquila, ela não consegue crescer no mundo corporativo hoje. Então, Mindfulness é a meditação de atenção plena. Esse é o exercício que vocês vão aprender agora. Para quê? Para fazer com que vocês façam mais conexões nervosas com os neurônios de vocês. Para quê? Para ajudar a controlar o quê? A inteligência emocional. Como? Vai ajudar vocês a terem um controle maior da amígdala. Quando vocês começarem a perceber que vocês estão sendo sequestrados, depois de um tempo que vocês estão fazendo esse exercício, vocês vão fazer o quê? Ativar o neocórtex, que é a parte o quê do cérebro que eu falei lá no começo? Racional. Opa, peraí, não. Tô com vontade de bater, mas eu não vou bater. Calma. Então, como que a gente faz isso?
focando no momento presente. Mindfulness é o quê? Focar no presente. Tenta pensar só no que está acontecendo agora. O que acontece? Fala pra mim. Tenta pensar agora, só nesse momento. O que acontece com a cabeça de vocês? Ela divaga, gente. Ela sai. Vocês estão aqui, vocês estão me ouvindo, mas ao mesmo tempo sempre divaga alguma coisa. Alguma coisa vai lá pra casa de vocês, pra algum outro lugar. Por quê? Porque é normal a mente divagar. O fato de você puxar ela para o momento presente é uma musculação que vocês estão fazendo no cérebro. São conexões, mais conexões que vocês estão criando para o cérebro de vocês. Então, concentrar-se na respiração e no momento presente e esquecer o passado e o futuro. É isso que a gente vai fazer agora. Tá, devagar, abre os olhos. Vocês sentiram como a mente ela sai? Você tenta pensar no momento presente, você tenta pensar na sua respiração, aí você vai lá, pensa na sua casa, pensa no seu filho, pensa no seu marido, pensa na sua esposa, pensa que os passarinhos começaram a piar agora há pouco, escuta as pessoas entrando, é muito estímulo. Então é normal, a gente divaga. O fato de você, não, eu vou voltar para minha respiração. Aí ela divaga, você volta de novo, criam conexões nervosas para ajudar vocês a controlar as emoções. Então, esse é um exercício chamado Mindfulness, que é concentrar no momento presente, no hoje, no agora. Não é no daqui a pouco, no que aconteceu, não, é no que você está fazendo agora. Isso vai fazer com que vocês tenham cada vez mais conexões, porque cada vez mais estão sendo multiplicados os nossos neurônios. É logicamente que no decorrer da vida vai dando uma diminuída isso, mas ele não para. Imagina por ano, que são mais de 40 milhões, né? E mais de 30 mil conexões por mês a gente faz. Se a gente fizer esse exercício, a gente vai fazer muito mais. Então, quer dizer, vocês vão aprender mais com facilidade, vocês vão aprender a controlar as emoções, que lembrando, vocês podem ser pessoas super inteligentes, que eu tenho certeza que vocês são, porque vocês estão aqui. Vocês estão preocupados em quê? Em mudar, né, a vida de vocês, em ser pessoas melhores. Então, se vocês fizerem isso, vai ficar tudo mais fácil na vida de vocês. Cuida do corpo, mas também não esquece de cuidar da mente. Invista na sua mente. Invista em cursos, em treinamentos, em livros, em ver coisas que agreguem e façam vocês crescerem e se desenvolverem. Não só a parte física, mas a parte mental, que é o que vai ficar, né? Então ali tem o cérebro fazendo exercício, né? Na bicicleta. Quando estamos estressados com atividades cerebrais em excesso, perdemos a atenção no que estamos fazendo. Foi o que eu falei, o nosso cérebro não faz mais do que uma coisa ao mesmo tempo. Aquela coisa da pressão, todo mundo fala, ai, trabalhar sobre pressão, nossa, que beleza, você, na entrevista, você sabe trabalhar sobre pressão? Não. Todo mundo vai falar, nossa, lógico, eu adoro, eu me estimulo com isso. Eu trabalho com seleção e eu vejo isso todo dia. Eu adoro trabalhar sob pressão, eu adoro. Mas não tem essa de adoro, porque a pessoa, o que a gente fala? Ela espana. Por que ela espana? Porque chega uma hora que ela não vai aguentar, porque ela já não vai conseguir mais fazer nem aquilo que você pediu. Então, muita calma nessa hora, né? O flow, que eu contei pra vocês, que é o estado de fluxo onde tudo flui, que é o que tá acontecendo agora com a gente, que a gente tá... Vocês têm uma noção, só tem mais 10 minutos da palestra. Parece que eu tô aqui falando há 40 minutos? Não parece. Eu não senti isso, porque acho que eu tô tão em flow que eu não senti mesmo. Porque quando a gente tá fazendo uma coisa que a gente gosta, tá contribuindo para a vida das pessoas, para nossa missão de vida, com certeza as coisas vão fluir. Portanto, exercite sua mente, faça uma verdadeira musculação com o seu cérebro, viva uma vida mais feliz e mais saudável. Eu queria agradecer, que eu falei pra vocês, vocês contribuem com a minha missão de vida, que é contribuir com o conhecimento que eu adquiri com a vida das pessoas, né? Que eu acho que cada vez que a gente vem aqui na frente e fala um pouquinho, a gente aprende mais, cada vez mais. Então, obrigada, eu acredito que todos vocês são grandes gladiadores, são grandes vencedores, são capazes de fazer com a vida de vocês o que vocês quiserem, porque tudo que a gente faz, vocês viram no começo desse vídeo, ecoa pela eternidade. Então, o que a gente tem que deixar é um legado de coisas boas para as pessoas, para que quando as pessoas lembrem da gente, sempre lembrem com um sentimento bom. Então, muito obrigada. Aí tá meu contato, e-mail, site, tá? Obrigada, tudo de bom para vocês, boa sorte.